Bom, olá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da professora doutora Heloísa para participar desse segundo simpósio integrador no eixo tecnológico de recursos renováveis do IFB Campus Planaltina, que está acontecendo aí dentro da AgroBrasília, nesse novo formato digital. Bom, eu me chamo Josemar Oliveira, eu sou ex-aluno do Instituto Federal de Brasília. Atualmente eu curso doutorado em Ciência de Alimentos no programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição da Unesp. Bom, o título dessa palestra que nós vamos conversar hoje é sobre a obtenção de biomoléculas a partir de subprodutos agroindustriais e sua aplicação em embalagens biodegradáveis e ativas para alimentos. É uma temática que eu tenho trabalhado aí desde a graduação e tenho dado continuidade no mestrado e no doutorado, e esse tema foi parte da minha dissertação de mestrado. Bom, então o mundo ele está preocupado. A questão do plástico, das embalagens plásticas, é um grande problema a nível ambiental e a nível mundial. Então, o plástico, embora ele seja um material extremamente versátil, ele gera um grande impacto no meio ambiente. Não sei se vocês se recordam, mas em 2012 o Estado de São Paulo ele proibiu que os supermercados distribuíssem sacolas plásticas como uma forma de reduzir a poluição causada por esses materiais no meio ambiente. Com o tempo, essa medida foi revogada, mas algumas ações nesse sentido têm sido realizadas. Recentemente, nós temos visto aí a proibição, por exemplo, da distribuição de canudinhos plásticos devido ao impacto que esses materiais podem provocar aí na vida marítima. Bom, como alternativa para sacolinhas plásticas, nós temos aí as ecobags, que são sacolas produzidas a partir de materiais que são renováveis, né, que podem ser utilizados por um maior período de tempo, sem que sejam descartados. Geralmente essas ecobags elas são produzidas utilizando algodão ou um material plástico que não é descartado logo após o uso, como geralmente é feito com as sacolinhas plásticas, e nós também já temos aí as sacolas biodegradáveis, que quando descartadas no meio ambiente, elas se degradam em poucos meses. Bom, mas o problema não acaba aí. O que a gente traz dentro, né, das sacolinhas plásticas que vêm do supermercado? Então, nós trazemos os alimentos que, por sua vez, eles vêm embalados em embalagens que, são, em sua grande maioria, são embalagens plásticas. As embalagens plásticas, utilizadas como embalagens para alimentos, elas têm algumas vantagens relacionadas aí principalmente à sua diversidade. Então, a gente tem vários tipos de embalagem, com diferentes cores, diferentes resistências. Essas embalagens elas têm um baixo custo, né? O material derivado de origem petrolífera, né? O plástico ele tem um baixo custo e ele tem um alto apelo mercadológico devido aí à sua transparência. Então, o consumidor ele gosta de ver como está a qualidade do produto. Essa é uma característica que o plástico ele fornece. Esses materiais eles têm uma baixa densidade, então eles geralmente são leves e também têm resistência a quebras, o que são características interessantes que torna esse material um material estável, pensando em embalagem para alimento. No entanto, essas características que o tornam estável são as mesmas características que fazem com que ele não seja um material biodegradável. Então, de maneira geral, essas embalagens, elas são, no geral, são pouco recicláveis, né? Sua grande maioria acaba sendo descartada no meio ambiente, principalmente pelo fato delas estarem em contato direto com o alimento e de não poderem ser utilizadas novamente como embalagem primária, que seria essa embalagem que tem em contato direto com o alimento, devido aí a riscos, né, microbiológicos, poder estar gerando contaminação. Então, de maneira geral, essas embalagens, em sua grande maioria, elas são descartadas no meio ambiente, causando aí um grande impacto ambiental. Então, para reduzir os problemas causados por essas embalagens, principalmente de origem embalagens plásticas de alimentos, os principais caminhos aí estudados têm sido a reciclagem. No entanto, a reciclagem ainda envolve custos, né? Os custos com a reciclagem são elevados, existe uma dificuldade aí para separar esses materiais, as pessoas não têm o hábito de fazer essa separação desses materiais. Outras alternativas seriam, então, reduzir a quantidade de material que é utilizado. Isso pode ser realizado por meio da substituição parcial ou total dessas embalagens convencionais por embalagens biodegradáveis e comestíveis. Nesse caso, só para citar um exemplo para vocês,
Essa substituição parcial seria, vamos pensar aí em uma embalagem de cereal. Então, a gente compra o cereal matinal e nós temos ali uma embalagem externa, que seria uma embalagem secundária, que geralmente é feita ou é de plástico ou então de papelão. E internamente a gente tem uma outra embalagem, que geralmente é de plástico, e está em contato direto com esse produto. Então a ideia seria que essa embalagem que está em contato direto com o produto, ela fosse substituída por essas embalagens comestíveis e biodegradáveis, e essa embalagem interna, ela continuaria sendo nesse outro material, mas por questões aí de segurança. Então, por isso seria realizada aí a substituição parcial. Em alguns casos, é possível ser realizada essa substituição total. Tá? Um outro exemplo também seria algumas balas. Então, algumas balas que nós compramos, elas têm uma embalagem externa e dentro dessa embalagem externa nós temos cada bala separada por uma embalagem interna que estaria em contato direto com esse produto. Então, por exemplo, esse material poderia ser substituído por um material comestível ou até biodegradável. Outro exemplo seria a massa de pastel. Então, quando nós compramos a massa de pastel no supermercado, ela vem com embalagem externa e cada massa é separada por uma embalagem interna que geralmente é de origem plástica. Então, aquela embalagem interna, ela poderia ser substituída por um material de embalagem biodegradável, reduzindo aí o impacto ambiental. Se a gente for pensar em uma pastelaria, por exemplo, que utiliza uma grande quantidade de massas de pastel por dia, a gente teria uma geração de resíduo muito elevado. Então, se aquele material gerado fosse de origem biodegradável, a gente poderia estar contribuindo para a redução desse impacto. Esses são alguns exemplos, mas existem diversas outras aplicações, tá? Bom, esses materiais que eu comentei com vocês, então, tanto as embalagens comestíveis quanto as embalagens biodegradáveis, elas são produzidas a partir de biopolímeros. Esses biopolímeros são materiais obtidos a partir de fontes renováveis. Podemos citar como exemplo aí fontes renováveis a batata, a mandioca, o milho, a soja, as frutas, o alginato pode ser extraído de alga. E aí as principais vantagens desses biopolímeros seriam aí o fato deles serem, primeiro, biodegradáveis, eles têm uma produção abundante, eles são obtidos de fontes naturais e eles podem ser extraídos a partir de resíduos agrícolas. Um exemplo de um biopolímero extraído de resíduos agrícolas é a pectina. A pectina nós conseguimos obter ela a partir de subproduto da indústria de sucos, como, por exemplo, casca do maracujá, casca da laranja, casca do limão. Como exemplo de biopolímeros, nós temos o alginato, que é um polissacarídeo extraído de algas, nós temos os amidos, que são muito utilizados para a produção de embalagens, aí nós temos o amido de batata, de milho, mandioca. Nós também temos as proteínas, como as proteínas do leite, as proteínas extraídas da soja, proteínas extraídas do milho, que também podem ser utilizadas para a produção desses materiais. Bom, no processo de fabricação dos filmes, nós podemos aí realizar essa produção por um processo que é conhecido como processo em bancada. Nesse processo, a solução formadora de filme, que foi produzida pelos biopolímeros, tanto pelas proteínas quanto pelos carboidratos, ela é espalhada em uma superfície sólida. O solvente que geralmente é utilizado nessa produção é a água. Após a evaporação da água, então, você tem a formação desse material sobre essa superfície. O outro processo é o processo de testing contínuo. Nesse processo, a gente utiliza um equipamento, uma máquina, que é conhecida como MATS. Nessa máquina, você espalha a solução formadora de filme. Essa solução, ela inicialmente vai ser padronizada, que a gente consegue ver na imagem, que tem tipo uma régua que vai ajudar a uniformizar e vai ajustar a espessura da camada de material. Isso vai ajudar a padronizar a espessura do filme. Essa solução vai passar por uma câmara de secagem utilizando luz ultravioleta, luz infravermelho, desculpa. Após esse processo, passa por uma câmara de secagem e esse material é então enrolado e a gente obtém então o filme e um processo de produção em larga escala.
Tá? Então, aqui a gente pode observar na mesa o filme produzido em larga escala. Pensando em aplicações comerciais, né, desses materiais de embalagem, essa é uma alternativa, né, utilizando esse equipamento, que você consegue produzir uma grande quantidade de filme em um pequeno período de tempo. E aí, com isso, você consegue otimizar toda essa produção e atender aí a demanda. Para mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, de filmes produzidos a partir de biopolímeros. Então, aqui nós temos um filme produzido a partir do amido extraído do milho, sendo utilizado como embalagem para pão. Um outro exemplo é o filme produzido a partir da goma de cajueiro. A goma de cajueiro é um exudado produzido pelo cajueiro, né, a árvore, a madeira do cajueiro, e esse material ele pode ser utilizado então para a produção dessas embalagens. Aqui nós temos um exemplo. Um outro exemplo é o filme produzido, a embalagem produzida utilizando soro do leite, as proteínas do soro do leite. Então, essas proteínas foram extraídas. Aqui nós temos a etapa de produção do filme, em bancada. Após a secagem, esse filme foi aplicado para conservar queijo, como embalagem para queijo. Bom, além desses materiais de filmes apresentarem como características serem biodegradáveis, ou seja, quando descartados no meio ambiente, eles terem esse menor impacto, e também apresentarem boas características, né, enquanto materiais de embalagem, eles ainda podem atuar como carreadores de compostos bioativos naturais. Esses compostos bioativos naturais são compostos que têm a capacidade tanto de inibir o crescimento de micro-organismos, como de evitar a oxidação lipídica nos alimentos. Então, esses compostos são conhecidos como agentes antimicrobianos e antioxidantes. Então, é possível inserir na matriz esses materiais, esses agentes. Com isso, quando aplicado como embalagem de alimento, essas embalagens elas se tornam ativas. Então, além de biodegradáveis, elas vão se tornar ativas. E aí elas vão atuar como uma barreira à troca gasosa, como uma barreira à umidade, a danos físicos, mecânicos, e vão aí também poder estar atuando, evitando tanto a oxidação lipídica nos alimentos, quanto o crescimento de micro-organismos e a deterioração. Então, aqui a gente tem um exemplo de um filme ativo contendo peptídeo. Peptídeo, só para relembrar, é um fragmento, né? Um pedacinho de proteína, geralmente menor, contendo aí de 100 a menos que 100 aminoácidos. Então, a gente tem aqui um exemplo de um filme, de um biopolímero contendo esses peptídeos. Quando aplicado na superfície do alimento, esses peptídeos, que podem apresentar tanto atividade antioxidante quanto atividade antimicrobiana, eles vão migrar para a superfície do alimento por difusão, e com isso eles vão estar atuando. Ou seja, inibindo o crescimento de micro-organismo, evitando o processo de oxidação lipídica que está relacionado à deterioração desse alimento, né? Depreciando a sua qualidade. E com isso você consegue se aumentar o tempo de vida útil desse produto, tá? Dos alimentos de maneira geral. Só para mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, do que vem sendo estudado como agente ativo no desenvolvimento dessas embalagens. Então, a gente tem como exemplo óleos essenciais. Os óleos essenciais eles são compostos naturais, extraídos de plantas, e eles têm sido utilizados como agentes ativos. Esses óleos apresentam alta atividade antifúngica e alta atividade antioxidante. Temos aí também os extratos extraídos de plantas, também vêm sendo utilizados. As bacteriocinas, que são peptídeos, né, pequenos fragmentos de proteína que são produzidos por bactérias, que apresentam atividade antimicrobiana. Nós temos aí a vitamina C, as vitaminas de maneira geral, vitamina C, vitamina E, que apresentam atividade antioxidante, também têm sido estudadas para o desenvolvimento dessas embalagens. Nós temos aí micro-organismos antagonistas, que seriam micro-organismos que têm a capacidade de inibir o crescimento de outros micro-organismos. Podemos citar aí, por exemplo, o gênero dos lactobacilos. Então, esses micro-organismos, eles têm a capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, e eles vêm sendo utilizados, estudados como agentes naturais no desenvolvimento de embalagens ativas. Outro exemplo, então, são os hidrolisados proteicos, que é o que nós vamos tratar dentro dessa apresentação, né, que seriam os peptídeos bioativos.
Bom, mas o que são, então, esses peptídeos bioativos? As proteínas de origem alimentar, além delas apresentarem propriedades funcionais e nutritivas, elas podem apresentar outras atividades que estão associadas aí à presença de fragmentos, né, de sequências específicas de aminoácidos. Então, que a gente tem, por exemplo, uma estrutura primária proteica com todos os seus 124 aminoácidos. E aí, dentro dessa estrutura primária proteica, nós temos aí sequências específicas, ou seja, fragmentos, sequências específicas de aminoácidos, que caso liberadas, elas poderiam apresentar alguma atividade, algum potencial bioativo, mas que, por estarem dentro dessa estrutura maior da proteína, elas estariam inativas. Então, caso essa molécula de proteína sofresse um processo de hidrólise, ou seja, sofresse uma clivagem, uma degradação, e essas sequências específicas de aminoácidos, né, esses fragmentos, eles fossem liberados, esses fragmentos poderiam, então, apresentar bioatividades, como atividade antimicrobiana, atividade antipertensiva e atividade antioxidante, apresentando aí um potencial para ser utilizado tanto no desenvolvimento de fármacos, como também conservantes naturais para alimentos, e por isso esses peptídeos têm sido estudados para aplicação em embalagens, né, para o desenvolvimento de embalagens ativas. A definição de peptídeos bioativos seria, então, os peptídeos bioativos eles podem ser definidos como fragmentos específicos de proteínas que têm atividade biológica e antioxidante. Bom, esses peptídeos geralmente eles são liberados dessas proteínas, ou seja, produzidos utilizando a hidrólise. Então, as enzimas, a hidrólise enzimática in vitro é o principal método. É o método mais utilizado porque favorece o maior controle e eficiência do processo. A outra hidrólise que é muito utilizada é a hidrólise química. No entanto, a hidrólise química ela não é tão interessante quanto a enzimática, porque ela requer situações muito drásticas. Então, a gente precisa utilizar temperaturas muito elevadas, pHs muito extremos, como pH muito básico, muito ácido. Depois, esse pH precisa ser neutralizado, e essa neutralização gera a produção de sal. Então, a utilização de enzimas, você tem uma maior especificidade desse processo, você tem um maior controle e também uma maior eficiência. No entanto, durante o processo de hidrólise, alguns fatores têm que ser monitorados, porque eles podem influenciar a atividade antimicrobiana, antioxidante ou hipertensiva, ou seja, a atividade biológica de maneira geral desses hidrolisados. Então, entre esses fatores que podem influenciar, nós temos a temperatura da reação. Então, as enzimas elas têm a sua temperatura ótima, né, de ação, então é um parâmetro importante de ser monitorado. Na matéria-prima pode existir aí a presença de enzimas endógenas que podem alterar o perfil de liberação desses peptídeos ou podem também inibir a ação da enzima que você está utilizando por inibição competitiva. O tempo de hidrólise também é um parâmetro importante, porque nós não sabemos em que momento a enzima vai clivar aquela sequência específica e vai liberar aquele peptídeo que tem atividade bioativa. Então, um parâmetro que é importante monitorar. Podem ocorrer variações tanto na composição quanto na quantidade do teor de proteínas nas amostras, então é um parâmetro que é importante a gente analisar. A relação enzima-substrato, ou seja, a quantidade de enzima que eu vou estar utilizando em relação ao meu substrato é um parâmetro importante, e também a especificidade das enzimas. Nós temos enzimas que são exopeptidases, então tudo isso vai influenciar. Então, quando a gente pensa na produção de peptídeos bioativos a partir da hidrólise enzimática, todos esses parâmetros eles têm que ser levados em consideração para que você consiga encontrar qual é a condição ótima para obter essas biomoléculas. Bom, atualmente já foram encontrados, né, produzidos peptídeos bioativos a partir de inúmeras proteínas de origem alimentar. Temos aí, por exemplo, as proteínas de peixe, proteínas de cereais, como a aveia, milho, já foram muito estudadas. Nós temos as proteínas de soja, a proteína do ovo e principalmente as proteínas do leite, né? As proteínas do leite elas já foram muito estudadas, já foram identificadas uma grande quantidade de peptídeos com atividade antipertensiva, antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, e os subprodutos e resíduos agroindustriais eles têm ganhado destaque recentemente. Por quê? Porque esses materiais, gente, eles são produzidos em larga escala,
se a gente for pensar que o Brasil ele é um grande produtor de culturas oleaginosas, como, por exemplo, dendê, algodão, amendoim, mamona, girassol, dentre outras, que são utilizadas tanto para a extração de óleo comestível quanto para a produção de biodiesel. E todas essas matérias-primas tendem a apresentar um elevado teor de proteínas. E, de maneira geral, esse processo de extração de óleo ele gera aí uma enorme quantidade de subprodutos e resíduos, que a gente conhece geralmente como tortas e farelas. Então, farelo de girassol, torta de soja, torta de algodão, farelo de mamona, que essa nomenclatura está realizada aí geralmente com processo de extração. Então, as tortas geralmente são obtidas por prensagem, utilizando prensa mecânica, e os farelos são utilizados solventes, hexano, metanol, né? Então, uma grande quantidade de subprodutos e resíduos são gerados no processamento dessas oleaginosas, e esses materiais, de maneira geral, esses subprodutos e resíduos têm uma destinação pobre, eles são utilizados aí tanto para alimentação animal como adubo, e muitas vezes eles são descartados no meio ambiente ou incinerados para tentar reduzir o impacto ambiental. Então, são matérias-primas que apresentam um elevado teor de proteínas que poderiam ser utilizadas para a produção de moléculas com maior valor agregado, mas que não tem essa agregação de valor, tem uma destinação pobre. E essas proteínas, que são moléculas que têm um potencial biológico muito grande, acabam sendo subutilizadas, descartadas, utilizadas como adubo. Então, uma estratégia, nesse caso, seria utilizar esses resíduos como uma fonte para obter proteínas e utilizar essas proteínas para a obtenção dessas biomoléculas, agregando valor a esses subprodutos, né? Dentre esses subprodutos, a torta do algodão é obtida a partir da prensagem das sementes do algodão para a obtenção do óleo. Então, a partir da prensagem da semente de algodão para a obtenção do óleo, é obtida a torta de algodão, que também é utilizada predominantemente tanto na alimentação animal como adubo, e apresenta aí um custo de proteína aproximadamente de 30%. Alguns estudos relatam aí até uma concentração chegando a 40%, que é um teor muito elevado. Então, o que nós buscamos foi utilizar a torta de algodão para valorizar, né, esse subproduto, agregar valor a ele para obter biomoléculas. Então, como foi realizado esse processo de obtenção de peptídeos utilizando a torta de algodão? Então, inicialmente foi realizada a extração das proteínas da torta de algodão, daí nós avaliamos a bioatividade, se essas proteínas tinham atividade antioxidante ou atividade antimicrobiana. Depois nós realizamos um tratamento térmico, aquecendo essas proteínas a 95 graus por 60 minutos. O tratamento térmico ele foi utilizado nesse caso com o objetivo de tentar desnaturar, então fazer com que essa proteína perca a sua estrutura terciária e, com isso, pudesse facilitar a clivagem, ou seja, fazer com que as enzimas tivessem acesso a sítios de clivagem que anteriormente, devido à conformação dessa proteína, elas não teriam. Nós também avaliamos aí as proteínas, a hidrólise dessas proteínas sem o aquecimento, né, para avaliar o efeito desse tratamento térmico. A hidrólise, ela foi realizada utilizando as enzimas Flavorzyme, Neutrase e Alcalase. Nós avaliamos aí por diferentes tempos, até 100 minutos de hidrólise, e nós avaliamos as bioatividades, que foi a atividade antioxidante por 2 metros e a atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias. Bom, o que nós observamos? Que essas proteínas hidrolisadas, elas apresentaram atividade antioxidante pelos 2 metros, e conforme houve o aumento desse tempo de hidrólise, houve um aumento nessa atividade antioxidante. Utilizando a enzima alcalase, nós conseguimos obter os melhores resultados, tanto de atividade antimicrobiana quanto de atividade antioxidante. No tempo de 20 minutos, nós olharmos aqui no gráfico, nós tivemos a maior atividade antioxidante pelo método FRAP, utilizando a enzima alcalase. Para o radical DPPH, que é um método que determina a atividade antioxidante, nós observamos aqui que aos 20 minutos nós tivemos para as proteínas tratadas termicamente hidrolizadas com a enzima alcalase, uma atividade antioxidante aqui com valores quase próximos de 100% de inibição. Para a atividade antimicrobiana, nós também observamos que os hidrolisados produzidos com alcalase apresentaram as maiores
taxas de inibição do crescimento tanto do fungo Coledotrium glossoporiodis quanto da bactéria Staphylococcus aureus. Aqui é importante ressaltar que o fungo Coledotrium glossoporiodis, ele é um fungo que causa antracnose, então ele ataca diversas frutas durante a pós-colheita, causando diversas perdas e prejuízos, né, para a indústria hortícola no Brasil e no mundo. E o Staphylococcus aureus é um micro-organismo patogênico que está relacionado aí com casos de intoxicação alimentar. Então, um agente bioativo que tem a capacidade de inibir o crescimento desses micro-organismos é de grande interesse para diversas aplicações dentro da área alimentícia. Bom, aqui só para relembrar, então, o fungo Coledotrium glossoporiodis foi considerado o 8º gênero de fungo fitopatogênico mais relevante do mundo. Ele causa essa doença em diversas espécies frutíferas, como maracujá, uva, manga, tomate, mamão e também na goiaba. Bom, então após a gente produzir os peptídeos, descobrir que é possível utilizar as proteínas da torta de algodão para a obtenção dessas biomoléculas, que a utilização da enzima alcalase por 20 minutos produz esses peptídeos com essas bioatividades, nós então desenvolvemos a embalagem. Essa embalagem biodegradável, ela foi produzida utilizando o alginato de sódio. Então, o alginato de sódio, ele é um polissacarídeo extraído de alga. Nós utilizamos, nesse caso, o alginato como uma matriz polimérica, então ele seria a base do nosso filme. Nós utilizamos a água como agente solubilizante, o glicerol como plastificante. O plastificante, ele é um composto que ajuda a deixar o filme mais flexível e menos quebradiço. E utilizamos o hidrolisado proteico, né, das proteínas que seriam os peptídeos bioativos, em diferentes concentrações, de 0 a 0,60% peso-volume. Bom, aqui tem a figura 1, que mostra os filmes. Então, a gente tem o filme de alginato, controle, e a gente consegue observar que conforme a gente aumenta a concentração dos peptídeos bioativos, ou seja, do hidrolisado proteico, a coloração do filme ela se torna mais intensa, os filmes deles se tornam mais amarelados. Isso devido à presença do hidrolisado e da coloração inerente ali do hidrolisado proteico da torta de algodão. Tá? Bom, com relação a alguns resultados que eu vou estar mostrando para vocês, essa figura aqui a gente vê a taxa de transmissão de luz. Então, é o quanto de luz passa pela embalagem. Aqui nós temos o filme controle, que apresentou uma alta taxa de transmissão de luz. E aqui, na parte inferior, nós temos os filmes contendo o hidrolisado proteico de proteína. Então, o que a gente observa? Que o filme com hidrolisado proteico de proteína, ele teve uma baixa taxa de transmissão de luz. Então, a incorporação dessas biomoléculas favorece uma barreira contra a luz, tanto na região V, que vai aqui de 250 a 450, quanto na região visível, que seria a luz visível, que vai aqui de 450 até 800. Bom, por que esse resultado é importante, Josimar? Esse resultado é importante, gente, porque a luz ultravioleta ela pode deteriorar o alimento, ela pode provocar a oxidação de vitaminas e de lipídios, gerando ranço e fazendo com que o alimento perca a sua qualidade. Então, uma embalagem que pode proporcionar uma proteção contra, né, uma barreira contra essa luz ultravioleta, ela pode atuar revertendo esses processos, impedindo que esse alimento se deteriore. E com isso o alimento pode ter uma vida, né, uma vida útil, uma duração muito maior. Então, esse é um resultado muito interessante, mostrando que essas embalagens desenvolvidas utilizando o alginato e os peptídeos bioativos, elas apresentam esse potencial de ser utilizado como embalagem que poderia proteger o alimento da oxidação lipídica. Aqui nós temos os resultados da atividade antioxidante dos filmes. Então, todos os filmes apresentaram atividade antioxidante por diferentes métodos. Então, quando a gente avalia a atividade antioxidante de algum produto, de algum alimento, é importante que a gente avalie por diferentes métodos. Por quê? Não existe um método universal que simule todos os mecanismos de oxidação que ocorrem nos alimentos. Então, a gente utiliza vários métodos, porque cada método tem um mecanismo de simular o processo de oxidação. Então, nós observamos aqui que essa embalagem ela apresenta uma atividade antioxidante por vários métodos, podendo proteger o alimento de vários tipos de oxidação que podem ocorrer, o que também é um resultado interessante.
Nós avaliamos também a atividade antimicrobiana e nós observamos que esse filme ele inibiu o crescimento de Staphylococcus aureus, inibiu o crescimento do fungo Coleoptera anglosporioides e do fungo Rhizopus microsporos, mas não inibiu da bactéria Escherichia coli. Mas, de maneira geral, essa embalagem ela apresenta atividade antimicrobiana, apresentando aí um potencial para ser utilizada como embalagem para proteger o crescimento de micro-organismos nos alimentos. Então, só para mostrar para vocês, durante esse período aí que nós temos trabalhado com o desenvolvimento de filmes, né, com peptídeos bioativos, ou seja, filmes biodegradáveis com esses peptídeos, essas biomoléculas extraídas de resíduos, nós publicamos recentemente um capítulo de livro intitulado Peptídeos Bioativos no Desenvolvimento de Filmes Ativos e Biodegradáveis para Alimentos. Então, quem tiver o interesse de se aprofundar mais nesse tema, pode pesquisar esse livro. Esse livro está disponível online, um e-book, né? Totalmente gratuito. Então, quando nós pensamos em escrever esse livro, foi porque existe uma escassez de conteúdo sobre peptídeos bioativos em português, e muitas pessoas, principalmente os graduandos, eles têm o hábito de ler mais conteúdo em português, então foi uma oportunidade que nós visamos aí para partilhar um pouco desse conhecimento. Então, espero que vocês possam estar lendo e aproveitando aí esse material que vocês podem estar pesquisando na internet, digitando o título no Google, vocês vão ter acesso. Bom, esses resultados que eu apresentei para vocês sobre a produção dos peptídeos bioativos, eles já estão publicados, fizeram parte da minha dissertação de mestrado, então nós publicamos na West and Biomass Valorization um artigo. Esse primeiro artigo aqui, ele aborda aí a produção, né, para quem também quiser se aprofundar e ler na íntegra o estudo, ele aborda aí a produção dos peptídeos bioativos a partir da hidrólise dessas proteínas da torta de algodão e a avaliação da atividade antioxidante, antimicrobiana e antipertensiva. Então, nós observamos nesse estudo que esses peptídeos obtidos, eles apresentam tanto atividade antimicrobiana, antioxidante, como antipertensiva, apresentando um potencial para diversas aplicações. O que eu acho interessante, gente, de trabalhar obtendo essas biomoléculas de resíduo e visando essas aplicações é que a gente acaba agregando valor, né? Se a gente for para pensar um material que não tem uma destinação adequada, utilizado na alimentação animal ou descartado como adubo, mas a partir desse material, a gente, usando um processo adequado, a gente consegue obter biomoléculas riquíssimas, né? Do ponto de vista biológico, que podem ter diversas aplicações, como antipertensivo, pensando no desenvolvimento de fármacos, como conservante de alimentos, aplicação em frutas para controlar o crescimento de micro-organismos. Ok? Bom, esse outro artigo aqui nós publicamos na revista Food Hydrocolloids, então aqui a gente descreve o processo, né, de produção da embalagem biodegradável utilizando essas proteínas hidrolisadas. Essa é uma das revistas mais importantes do mundo nessa área de biopolímeros e de embalagens ativas, então quem tiver interesse também pode estar pesquisando esse artigo e pode estar aprofundando mais no tema, tá? Bom, só algumas considerações finais, então. Então, a hidrólise, ela tem se mostrado uma técnica eficiente e adequada, perdão, para a obtenção dos peptídeos com bioatividades. Esses hidrolisados proteicos, eles representam um ingrediente interessante para a produção dessas embalagens, em virtude do seu baixo custo, de serem materiais produzidos a partir de resíduos e de apresentarem, né, um potencial, uma atividade antimicrobiana, antioxidante. A inclusão desses materiais nas embalagens, eles podem ter um impacto positivo quanto negativo, então é importante estudar as interações do peptídeo desses compostos com o material da embalagem, porque eles podem afetar outras propriedades e nem sempre essa inclusão ela pode ser positiva. Isso nós temos visto para diversos outros agentes bioativos, então é importante essa investigação. E que, apesar dos resultados promissores que nós temos observados até agora, existe a necessidade de pesquisas que façam estudos em vivo, então é importante confirmar o efeito dessas embalagens com peptídeos nas nas propriedades fisicoquímicas e sensoriais dos alimentos, para saber como esses materiais vão se comportar em vivo, se vai ter alteração do sabor dos alimentos ou nas propriedades fisicoquímicas, tá? Então, eu gostaria de agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui novamente, participando
desse evento, nesse novo formato. Espero que vocês tenham aproveitado essa palestra. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar me mandando e-mail. Aí eu estou deixando meu contato, o meu LinkedIn também, o meu Facebook. E é isso, eu acho que nesse tempo, nesse período que a gente está passando aí de pandemia, a gente tem que investir cada vez mais em ciência, porque é a ciência que vai garantir o nosso futuro. E é isso. Então, muito obrigado e deixo aí para vocês. Até mais.